bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse maravilhoso mundo do Excel. Nós estamos aqui para fazer uma aula especial para vocês, para mostrar um pouquinho do que é possível construir através do Excel e a importância dele na nossa carreira. Então, eu vou aqui começar falando um pouquinho sobre a Descomplica o DP, para você conhecer um pouco da nossa história, quais são as nossas metas, a nossa área de atuação. Na sequência, eu vou mostrar um pouquinho todos os tipos de trabalhos que podem ser feitos através do Excel e vamos entrar com a mão na massa aí, falando de alguns controles de RH, na área de Tech Recruiter, como fazer alguns acompanhamentos, das possibilidades de dashboards, para você poder implementar a sua carreira, para você realmente poder alavancar seus conhecimentos e ter melhores resultados e agilidade em suas entregas. Então, falando um pouquinho aqui, eu sou a Mônica Oliveira, tenho 40 anos, sou casada, tenho 3 filhos, e atuo na área de departamento pessoal, mais propriamente, desde os 15 anos, então tenho uma longa jornada aí na área de DP. Fundei a Descomplica o DP em junho de 2020, foi uma das oportunidades com a pandemia, e nosso intuito aqui realmente é conceder vários tipos de treinamento, auxiliar profissionais da área, poder ajudá-los aí a se desenvolver, a agilizar suas atividades, passar uma maior segurança e apresentar algumas ferramentas que podem contribuir muito com o dia a dia de cada um de vocês. Temos aí vários tipos de cursos, folha de pagamento, rescisão, férias, e-social, SST, Excel para RH e DP, enfim, uma infinidade de oportunidades. Espero que você possa contar com várias delas aqui junto à Descomplica. Uma coisa que eu falo para todo mundo, pessoal, nunca tenha medo da tecnologia. Quanto mais você tiver ela a seu favor, mais tempo para se dedicar a toda a parte estratégica da sua profissão você terá. Muitos têm medo dos robôs que podem vir, mas o que eu costumo dizer, e eu gostei muito dessa frase do Murilo Gun: trabalhe como um robô e você será facilmente substituído por ele. Trabalhe como um ser humano e você jamais será substituído por uma máquina. Isso é fato. Ninguém vai substituir o lado humano, aquele tato que nós temos para fazer as coisas, aquele cuidado, aquela capacidade analítica. Por mais que você programe um robô, programe uma máquina, a necessidade desse tato, desse feeling é necessária realmente, não tem como abrir mão disso para o ser humano. Então, não tenha medo da tecnologia, use ela a seu favor. Podemos dizer que temos N tecnologias por aí, né? Então, não é, o Excel ele é algo que vem para agregar, para facilitar, mas ele não é necessariamente um projeto de automação. Geralmente ele é indicado para quando as pessoas não têm outras ferramentas, de repente você não tem um sistema que faça e gere todos esses relatórios para você automaticamente. Então, em vez de ficar usando essa pecinha aqui, ó, calculadora, ou lápis, caneta, etc., usem o Excel, que com certeza ele vai trazer muito mais agilidade e segurança nos seus dados. O que é possível fazermos aí com o Excel? Elaboração de diversas planilhas de custos, essa é só um exemplo, tá? Fazer aí gráficos para análise sintética, análise de evolução, então você pode ter todo um resumo e uma representação visual para ficar fácil a identificação de como que está indo sua empresa, como que está indo seus gastos, suas receitas, seus lucros e assim por diante. Você consegue construir aí cronograma para atividades e entregas, e através desse cronograma você acompanha se você está entregando as coisas no prazo, se está em atraso, colocar observações aí para poder melhorar e garantir que os próximos sejam aí mais direcionados. E os nossos dashboards. Na aula de hoje, a gente vai fazer um pedacinho de uma evolução de uma planilha de controle aí, de recrutamento e seleção, mas fiquem à vontade, se vocês quiserem assistir todas as aulas do nosso curso de Excel para RH e DP, basta entrar em contato comigo, Mônica, da Descomplica o DP, procura lá no Instagram, @descomplicaodp, e pode entrar em contato comigo via direct, que eu passo mais informações do curso. Tudo bem? Mas agora vamos ao que interessa. Vamos colocar a mão na massa e começar a fazer algumas planilhas aí para vocês sentirem como é possível alavancar o seu dia a dia, agilizar o seu dia a dia e ter um controle bem legal das suas atividades. Vamos lá? Então, iniciamos aqui apresentando para vocês a carinha do Excel. Muitos de vocês, é claro, que conhecem a ferramenta, outros não têm tanta habilidade com ela. Então, o Excel ele tem aí diversas linhas, diversas colunas, tem aqui a ordenação para que você tenha abas e planilhas para fazer controles diferenciados,
Temos todas aqui as barras de ferramenta para você poder executar seus ajustes de layout, suas formatações, o layout da página, a inserção de fórmulas, alguns ajustes de dados, obter dados onde você consegue fazer a importação de um arquivo em PDF ou outro formato para que ele venha para o Excel automaticamente. Quando você quer converter aí texto para colunas, geralmente quando você tem aquelas evidências que vem formatada com bloco de notas, nome, 2 pontos, mais algum dado, e você quer quebrar para que ele fique devidamente colunado no Excel. Você tem toda a barra aqui de revisão, para você fazer a revisão dos seus processos, verificar a ortografia, proteger a planilha, proteger a pasta de trabalho, o painel de exibição, onde você consegue aí direcionar sua página, a organização, congelamento de painéis. A aba desenvolvedor, nem sempre ela está habilitada, então para habilitar tem um método específico que você faz através da barra de opções aqui, e você vai conseguir manipular para que essa barra de desenvolvedor aqui apareça devidamente para vocês. Enfim, ele tem uma infinidade de informações, através do curso a gente vai passando por algumas delas e mostrando desde a fórmula mais básica, chegando até a parte de evolução dos dashboards. No dia de hoje, nós vamos ver aqui como trazer uma planilha básica para controle de candidatos, realmente, então aqueles candidatos que você está captando e tem o contato dele do LinkedIn e quer controlar se você já abordou esse candidato, qual foi o status, se você já conseguiu fechar uma vaga, se tem alguma observação. E através desta planilha, nós vamos convertê-la em tabela dinâmica e vamos gerar um pequeno dashboard desta tabela dinâmica. Então, nós vamos fazer uns gráficos para você conseguir ver o resultado final de uma simples planilha, tá? Isso é muito importante para que você veja como é possível controlar legal o seu dia a dia, deixar o seu trabalho muito mais vistoso e realmente muito mais fácil de acompanhar toda a sua trajetória. Então, a partir desse momento que nós temos uma aba que iremos trabalhar nela, você pode deixar ela com este nome mesmo, planilha 1, ou você pode renomear essa planilha e dar o nome que você deseja, para facilitar o controle, principalmente quando você trabalhar com várias abas aqui dentro do Excel. Então, eu sempre sugiro que você dê 2 cliques aqui em cima e coloque o nome que você deseja aqui. Então, eu vou colocar aqui Hunting, por exemplo, tá? Opa, escrevi errado, vou deixar tudo maiúsculo. Então, só um exemplo para vocês saberem que vocês podem renomear através de 2 cliques em cima desta abinha, tá? Um outro detalhe que eu sempre sugiro para vocês é que vocês, quando estiver trabalhando com uma planilha que você vai converter em tabela dinâmica, ou vai utilizar PROC, ou vai fazer gráficos, que vocês convertam essa planilha em tabelas. Eu vou explicar por quê daqui a pouquinho, tá? Então, aqui a gente tem algumas colunas simples: nome, data de nascimento, idade. Vou mostrar para vocês a formulazinha aqui para a gente converter essa data em idade atual. Localidade, onde ele mora, para que a gente gere alguns gráficos específicos e você consiga saber se as suas maiores contratações são de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e assim por diante. Quando você fez a abordagem do candidato, quem foi a pessoa que fez a abordagem daquele candidato e qual o status atual desta vaga, desta captação, tá? Então, aqui a gente tem a coluna de nomes, eu simplesmente tinha deixado ela branquinha aqui, tá? Porque eu já tenho alguns nomes cadastrados, vou deixar na corzinha automática. Então, temos esses candidatos. Esses candidatos possuem esta data de nascimento. Lembrando que, ó, aqui no final, como saiu mais um, porque ele está com uma fórmula de contínua da data de nascimento, então ele auto-preencheu, vou deletar. Essas datas, se estiverem desformatadas ou num formato que você não deseja, basta clicar aqui, ó, nesta abinha, data, e escolher o formato desejado, ou clicar com o botão direito em cima dessas células, formatar células, e através dessa formatação, aqui em número, você seleciona, eu quero formato de data, e qual é o formato desejado. Então, aqui está dia, mês e ano completo, aqui está dia, mês e ano com o ano abreviado, e assim por diante, tá? Vou deixar o dia, mês e ano completinho aqui, para ficar com uma aparência melhor. Aqui você pode colocar uma fórmula, existem, na verdade, várias fórmulas para você converter essa idade aqui, para saber quantos anos ele tem atualmente. Eu vou fazer com a mais simples, mas vocês, no nosso curso, vocês veem através da fórmula da TADIF, da fórmula INT e assim por diante, tá? Então, vamos aqui. Como que eu posso saber quantos anos essa pessoa que nasceu em 28/9/81 tem até o momento? Então, basta que você faça assim, é igual.
Tem uma fórmula, uma função que chama hoje. Quando você usa essa função hoje, ele sempre vai te trazer a data atual. Então, o cálculo que ele vai se basear, se hoje é dia 11, ele vai considerar a data de hoje. Amanhã é dia 12, ele vai considerar a data de amanhã. E assim por diante. Como nós vamos utilizar aqui uma subtração e uma divisão, o Excel é como aprendemos lá na escola, lá no nosso colégio, a fórmula matemática. Então, primeiro ele vai resolver o que está entre parênteses, depois ele vai resolver o que está fora do parênteses. Se eu deixar sem parênteses, ele acaba se perdendo na conta e ele não vai respeitar aquela subtração, divisão, ele vai se perder nesses cálculos, tá? Então, eu quero falar para ele que primeiro ele vai fazer uma subtração, vou isolar essa subtração dentro do parênteses, e fora do parênteses eu vou falar que aquele resultado ele vai dividir pela quantidade de dias do ano. Com isso, eu vou chegar na idade dessa pessoa. Então, eu abro parênteses porque eu vou isolar minha fórmula, tá? Que fórmula que eu vou usar? A função hoje. Então, ele vai mostrar aqui para você já ó, uma função, e ele explica, retorna a data de hoje formatada como uma data. Eu vou abrir e fechar parênteses, eu vou deixar vazio, desta forma. Então, ele é igual à data de hoje, então amanhã vai ser igual à data de amanhã, depois, e assim por diante. Menos quem? Menos a minha data de nascimento. Feche parênteses. A primeira conta que meu Excel vai fazer será essa, a data de hoje, menos a data do nascimento. Este resultado, ele vai dividir por 365, porque geralmente o ano tem 365 dias, então ele vai fazer a divisão por 365. Quando eu der Enter, ele vai falar quantos anos essa pessoa tem até o momento. Então, essa pessoa, que no caso sou eu, tem 40 anos no momento. Feito isso, e como essa fórmula está toda dedicada a essa única linha, basta com que você clique aqui, ó, nesse cantinho, vai aparecer essa cruzinha pretinha para você. Você pode dar 2 cliques, ele auto-preenche, ou você pode clicar e arrastar, tá? Fica a seu critério. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, ó. Ele auto-preencheu, como eu tinha uma seleção e eu apaguei dados daqui de baixo, ele acabou trazendo informações daqui de baixo também. Deixa eu ver se tinha algo preenchido aqui. Ah, tinha aqui. Tinha mais 2 pessoas preenchidas. Coloquei aqui e vou inventar uma data para esta que ficou sem. Quantos anos será que a Tata Werneck tem? Não tenho ideia. Vou colocar que ela nasceu no dia 1/4/1990. E aí a Tata Werneck hoje tem 32 anos pelo nosso controle. Legal? Então, nós temos aqui a coluna nome preenchida, data de nascimento preenchida e idade. Aqui eu posso colocar o LinkedIn da pessoa, porque daí quando eu clicar nesse LinkedIn, ele vai levar para o link do LinkedIn, e aí eu vou conseguir ver o currículo, o perfil dessa pessoa completo. Se eu tivesse mais aqui preenchido, bastaria eu copiar o link do LinkedIn e jogar aqui. A localidade, então eu vou colocar aqui, ó, que essas pessoas são de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e assim por diante. Quando eu entrei em contato com elas, então, provavelmente cada um preencheu o seu aqui. Quem foi o recruiter responsável por esse contato, tá? Nessa parte aqui do recruiter, é importante que vocês, se tiver várias pessoas atuando, que você trabalhe com uma forma de filtro de dados. Então, você vai estabelecer nomes específicos em algum lugar da sua planilha e a pessoa só vai poder selecionar aquele nome, tá bom? O que eu faço para que aqui fique realmente algo selecionável como este daqui, ó? Que eu clico na setinha e aparece as únicas opções que eu tenho para a seleção. Nota que aqui, se eu for digitar algum outro dado, vou escrever aqui Mônica. Opa, ele está sem cor, deixa eu colocar a cor aqui. Eu vou escrever aqui Mônica. Ele não vai permitir. E por que isso é importante, gente? Porque a partir do momento que você começa a construir várias fórmulas, várias funções no Excel, se você tiver cada um escrito de um jeito, consequentemente a sua tabela dinâmica vai dar ruim, a sua fórmula vai dar ruim, porque daí você pode fazer algumas fórmulas igual a se esse campo for aprovado, faça tal coisa. E aí foi um e escreveu aprove. Não vai pegar esse campo, tá? Então, por isso que eu sempre sugiro, quando você tem dados básicos e únicos para a seleção, trabalhe com esse filtro de dados. No que consiste? Como que a gente inicia a construção de um filtro de dados? Você pode fazer tanto na sua própria aba, o que eu não gosto propriamente, tá? Porque eu acho que deixa poluído. E algumas pessoas, por exemplo, vêm aqui para frente e fazem uma aba à parte, depois clica aqui com o botão direito e oculta essa aba. Por que eu não gosto? Porque se a outra pessoa vir e, de repente, reexibir essa aba e apagar essa célula que você fez, essa coluna que você fez, você perde o seu filtro.
Então, eu, Mônica, tenho por hábito abrir uma nova aba aqui. E nesta nova aba, eu vou colocar tudo que pode ser selecionável na minha planilha. Então, eu começo a fazer vários combos. Se a minha planilha tem uma opção lá onde eu tenho que colocar o endereço e uma coluna que vai estar escrito rua, avenida, viela, etc. Então, eu posso colocar aqui quais os tópicos que eu quero. Rua, avenida, viela e assim por diante. Eu tenho uma outra coluna lá na minha planilha que só tem a opção sim ou não. Então, eu vou deixar aqui sim, não. Tem uma outra lá que vai me perguntar solteiro, casado, viúvo. Então, eu deixo aqui as opções. Solteiro, casado, desquitado, viúvo, outros, por exemplo, tá? E assim por diante. Nesse caso aqui, ó, nessa coluna de Tech Recruiter, nós temos a Daniela e a Mônica. Vamos supor que somente essas duas preenchem realmente essa planilha. Então, para que não fique lá e eu digite Mônica com acento, Daniela eu coloque Dani e comece a atrapalhar toda a minha função, eu deixo aqui, ó, Daniela e Mônica. Acabou aqui? Claro que não. Aqui foi só uma estrutura que a gente montou para agora poder inserir um filtro de dados lá, tá? E aí, o que eu faço? Vou apagar tudo isso aqui, ó. Apagar. E aqui eu vou construir, eu vou selecionar o espaço que eu tenho, clico em dados, tá vendo aqui? Dados. Tá nesse campinho aqui, ó, ao lado de texto para colunas, dependendo da sua versão de Excel, pode estar em outra localização, mas você vai procurar por esta caixinha aqui, ó. Ela tem um check e um bloqueio. Quando você clica nela aqui, eu passo o mouse em cima, ela está escrito, ó, validação de dados. Então, é uma forma de você fazer algum tipo de validação que somente aquela validação será abordada na sua coluna, na sua célula e assim por diante. Então, eu vou clicar aqui, ó. O que eu quero? Eu quero fazer uma validação de dados. O que ele faz? Ó? Escolha em uma lista de regras para limitar o tipo de dado que pode ser inserido em uma célula. Então, é isso que ele vai fazer. Aquela lista de regras que a gente tem, que é casado, solteiro, viúvo, ou então aqui no caso o nome, Mônica ou Daniela, ele vai fazer aquela seleção e eu só vou poder escolher dentre elas, tá? Clico nela. Nesse caso, o que eu quero permitir? Eu quero permitir um valor que conste aonde? Em uma lista. Naquele caso, está em uma lista. Então, eu coloco aqui, ó, lista. Onde está essa fonte de lista? Então, se estivesse aqui em alguma célula, eu ia selecionar de qual a qual célula está localizada essa lista. Só que ela está numa outra aba, concorda? Então, eu clico aqui em fonte, clico aqui em planilha e vou falar, ó, esta seleção para mim é válida. Cliquei na Mônica, segurei, arrastei na Daniela, segurei, arrastei até a Mônica. Então, ele vai me permitir só a seleção dos dados contidos em uma lista que está na planilha 3, da célula H2 até H3. Nota que ele já põe esse cifrãozinho aqui, tá vendo? O cifrão, ele trava. Sempre vai ser naquele intervalo exclusivo. Então, quando eu ponho e copio e colo para as demais células, para as demais linhas, ele vai continuar sempre compreendido entre o H2 e H3. Se não tivesse esse cifrão, o que ia acontecer? Naquela seleção, ele ia fazer tudo de H2 a H3. Só que se eu copiasse e colasse para a próxima célula, ele ia virar H3 a H4 e a outra, H4 a H5. E nisso eu perco os dados que estavam acima, tá? Então aqui, ó, H2, H3, ó, linha 2, coluna H, linha 3, coluna H. Então tá certinho, eu dou um OK e veja que apareceu uma setinha. Agora, a partir do momento que eu seleciono, eu falo, ó, foi a Daniela. E esse de baixo aqui, quem fez? Ah, foi a Daniela também. E aqui? Ah, foi a Mônica. Quero copiar a Mônica várias vezes aqui. Então, eu posso copiar, seleciono o restante, colo. Esses todos foram a Mônica. Esses aqui foram a Daniela. Aí eu vim aqui, esqueci de fazer a seleção e eu quero digitar Dani. Então, eu venho aqui e vou, essa foi a Dani. Apago o resto. Dou um Enter, ele não permite. Então, este é o objetivo dessa validação de dados. Ele só vai permitir que você digite exatamente o nome que consta naquela planilha ou clique na setinha e selecione o nome constante na setinha. Aqui no status está a mesma coisa, tá vendo? A setinha, eu seleciono e ele mostra para mim quais os tipos de opções. Legal até aqui? Uma coisa que dá para fazer também no Excel, vamos supor, vocês estão vendo que aqui está tudo em letra maiúscula e minúscula. E de repente vocês estão trabalhando com alguma coisa que está bem padronizada e você quer deixar tudo maiúsculo. O que você pode fazer? Insere uma coluna aqui, ó,
Você vai escrever é igual mai. Quando você põe mai, ele já te mostra as fórmulas, as funções que tem, que começa com mai aqui no Excel. Eu quero qual? Maiúscula, tá vendo? Dou 2 cliques nela. E aí, quem que eu quero que fique em letra maiúscula? Esta célula aqui, ó, H2, certo? Ah, A2, desculpa. Fecho parênteses, dou um Enter. Prontinho, ó. Meu Mônica Gomes de Oliveira está maiúsculo. Pego aqui, dou 2 cliques no cantinho, todos os meus estão em maiúsculo. Só que uma atenção aqui, tá bom, fiz isso. Ah, então como eu deixei tudo em maiúsculo, eu não preciso mais dessa. O que eu vou fazer? Ah, vou excluir. Vou lá, seleciono a coluna inteira, clico com o botão direito e excluir. Olha o que vai acontecer. Virou referência. Por quê? Porque eu excluí, mas esta aqui era uma fórmula, uma função, que era dependente da coluna A2. Então, se eu simplesmente excluo, ele perde a minha função, não existe mais nada aqui, ele não existe mais a A2 para ele pegar e comparar, tá? Então, quando vocês forem descartar essas informações, não precisar mais delas, qual que é a minha sugestão? Seleciona, copia, clica com o botão direito onde você quer colar e escolhe essa opção de opções de colagem, essa 1, 2, 3, que é valores. Quando você faz isso, ó, nota que agora quando você clica em qualquer uma dessas células, aqui na barrinha já não está mais uma fórmula e nenhuma função. Ele está exatamente o dado que você deixou ali. Ele cola somente valores. Agora sim, eu posso vir aqui, ó, clicar na coluna, excluir, e tá tudo bem, sumiu. Tá bom? Então, você pode usar maiúscula, minúscula, pri maiúscula, enfim, uma infinidade de opções. Tem uma função que a gente explica no nosso curso também, porque ela não é nativa do Excel, de como tirar acentos. E exatamente essa função, é igual tira acentos. Hoje a gente não vai ver ela, mas caso vocês entrem aí e adquiram o nosso curso, vocês vão descobrir como tirar acentos das palavras. É bem legal. Perfeito, até aqui? Tranquilo, pessoal? Se tiver qualquer dúvida, podem pôr um comentário, podem chamar aí pela @descomplicodp, que eu vou orientar vocês nesse quesito, tá? E aí o que eu falei para vocês, sempre que usarem aí uma planilha do Excel que vocês vai usar para uma tabela dinâmica ou qualquer outra coisa, transforme isso primeiro em tabela. Por quê? Quando você clica aqui, ó, e aí você clica em página inicial, você vem aqui, ó, tem essa opçãozinha, formatar como tabela. Você vai clicar aqui, ele vai te trazer várias opções. Então, você tem a basiquinha, ó, clarinha, que ele vai ficar exatamente com essas cores. Essa aqui ele vai ficar com o cabeçalho preto e o restante branco. Essa aqui já é um nível de coloração média, vai ficar um pouco mais escuro. E essas aqui muito escuras. Geralmente, nós não optamos por essas muito escuras, porque fica muito poluído a visualização, tá? E você também pode aqui abrir um novo estilo de tabela e deixar da forma com que você prefere. Então, eu vou escolher essa basiquinha, clarinha aqui, tá? Coloquei aqui. Ele já vai fazer uma autoseleção da onde eu tenho dado preenchido, eu vou confirmar. Ele tem uma opção aqui, tá vendo? Ó? Minha tabela tem cabeçalhos e tá flegado, ele já vem automaticamente flegado. Por quê? Porque essa minha primeira linha é um cabeçalho, concorda? Então ele já vai deixar em formato de cabeçalho, onde eu posso ter o filtro, e aí eu posso filtrar só quem tem 40 anos, só quem mora em São Paulo. Então ele já vem automaticamente com esse item destacado para mim como cabeçalho, tá? Vou dar um OK. Prontinho, ó. Ele ficou num formato de tabela. Ele geralmente deixa assim uma cor numa linha e branquinho na outra para ficar fácil a visualização. E veja que ele já colocou os filtros aqui. Então eu quero selecionar só quem é de São Paulo. Venho aqui, desflego todos e coloco São Paulo. Dou um OK. Quero todos novamente. Venho aqui, seleciono todos, está aqui. Só quem está aprovado. Venho aqui, deixo aprovado. Tá? Então, esse filtro ele serve para que você vá mexendo e visualizando só os dados que você quer. Mas por que transformar como tabela? Porque a partir do momento que eu for criar aqui uma tabela dinâmica, que a gente vai ver como formatar essa tabela dinâmica ou qualquer outra função, eu não vou precisar ficar sempre vindo aqui e refazendo a tabela dinâmica ou fazendo uma nova seleção dos dados que ela compreende. Porque, veja só, o nosso preenchimento está desde a A1 até aí 14. Então, quando eu fizer aqui uma tabela dinâmica, ele vai me fazer a seleção da A1 até aí 14. Mas aí amanhã me aparece um novo candidato. Perceba aqui que quando eu digitar um novo candidato, ele vai ficar nesse formatinho de cima aqui, ó.
com um tracinho, ele vai ficar na mesma formatação, ele vai dar sequência à minha tabela. Eu vou colocar aqui, novo, deixa eu colocar a corzinha preta, só um minutinho, uma linha preta. Vou escrever aqui, ó, novo candidato. Quando eu der um Enter, ó, ele já virou parte da minha tabela, ele já replicou essa minha fórmula da idade, tá vendo? Então, ele mantém as mesmas formatações das de cima. E tudo que eu tiver feito aquela seleção que era do A1 até o H, até o I14, ele vai refazer, vai ficar de A1 a I15, de A1 a I16. Ó, se eu colocar mais um novo aqui, candidato 2, ficou aqui, tá vendo? Cinzinha agora. Então, tudo que ele está fazendo semelhante à minha tabela, está pertencendo à minha tabela, tá? Vou apagar aqui. Foi só para demonstrar para vocês do porquê formatar como tabela, porque dessa tabela a gente vai gerar uma tabela dinâmica, tá? Tem N outras coisas que no curso completo a gente mostra. Então, a gente fala de formatação condicional, onde, de repente, quando for a Daniela, fique laranja a célula. Quando tiver aprovado, fique verdinho. Então, tudo isso a gente ensina, tá? No nosso curso. Mas vamos lá. Vamos começar a construir uma tabela dinâmica. Então, uma vez que eu tenho meus principais dados aqui, eu posso querer ver ele em forma de tabela dinâmica, onde eu vou levantar alguns dados específicos. O objetivo da tabela dinâmica é resumir essa tabela completa, tá? Porque aqui eu tenho ela completa, eu tenho todos os dados, todos os campos, tá fácil, porque eu só tenho preenchido até a linha 14, mas imagina vocês que vocês podem ter aí 1000 linhas e assim por diante. O Excel aqui, no caso, ele tá levando a gente e ele pode levar até todas as linhas da vida aqui, ó. Este numerão aqui, ó. Tudo isso de linhas que o Excel proporciona para você. Então, para que você não tenha esse trabalho de ter que olhar um a um, fazer uma contagem, qualquer coisa assim, você transforma em tabela dinâmica e ela sempre será atualizada de acordo com o seu preenchimento, tá? Então, como que a gente transforma isso numa tabela dinâmica? Nota uma observação também antes da gente ir. Lembra que a gente formatou como tabela? Uma forma de ter certeza que isso está formatado como tabela, aqui está bem claro para a gente, as corzinhas e tal, mas é que quando você faz aquilo, ele abre essa nova guia, ó. Antes ela não existia, tá? Então eu vou até voltar aqui, ó, converter intervalo, eu volto. Eu deixo na formatação original. Então ele ficou aqui, ele não está mais como tabela, nota que aquela guia sumiu, tá? Só que ele manteve as cores porque ele entendeu que era um novo padrão. Eu vou, de novo, formatar como tabela. Nota que a guia não existia. Vou colocar aqui formatar. Esta seleção, dou um OK. Prontinho, ó. A minha aba design da tabela apareceu. Tá? E através dela eu consigo fazer N coisas aqui. Consigo inserir uma segmentação de dados, consigo falar se ela tem linha de cabeçalho, se eu quero deixar aqui a linha de totais ou não, se eu quero deixar o botão como filtro ó, ou não, eu tiro, sumiu o filtro, coloco, voltou o filtro. Se eu quero a primeira coluna aqui em negrito, não quero. Se eu quero ter linhas de totais, aí ele vai pôr um subtotal para mim, se eu colocar essa fórmula. Se eu quero uma linha em tira, se eu quero ter a última coluna em negrito e assim por diante, tá? Você tem N configurações dentro dela. Agora eu quero transformar isso numa tabela dinâmica. Então, o que eu faço? Inserir, tá? Ou eu posso aqui estar em tabelas e eu vou ter uma opção resumir como tabela dinâmica, vai ter a mesma funcionalidade, ou eu vou inserir tabela dinâmica ou tabelas dinâmicas recomendadas. Tudo que é recomendados, ó, gráficos recomendados, é porque ele já traz um pré-modelinho para você escolher o que melhor se encaixa. Então, a gente podia ir por aqui, ó, design de tabela, resumir como tabela dinâmica. Ele vai fazer a seleção, ó, tabela dinâmica da tabela 2. Eu quero aonde? Eu quero numa nova planilha, que será numa nova aba, ou eu quero nessa própria planilha existente? Se eu colocar a própria planilha existente, ele vai me falar a partir da onde ele insere essa dinâmica. Então, eu poderia falar que é aqui, ó, a partir da linha 17 da coluna A. Então, a partir daqui, ele ia montar uma tabela dinâmica para mim. Ou não, eu quero numa nova planilha. Então, eu seleciono aqui, dou um OK, ele vai gerar uma nova aba para mim. Agora que ele gerou uma tabela dinâmica, eu vou falar quais os dados que eu quero que tenha essa minha tabela dinâmica, tá? Na nossa aula mesmo, do nosso curso completo, a gente mostra detalhe por detalhe, faz vários exercícios resumindo essas tabelas dinâmicas para ficar bem fácil aí a manipulação. Então, eu quero que tenha a coluna de idade, então tá aqui, ó,
idade. Nota que ele está aqui e ele trouxe como soma de idade em valores. Só que eu não quero somar as idades, não faz sentido para mim. Eu quero que fique um intervalo de idades numa célula específica como linhas, tá? Então, o que eu faço? Eu clico aqui, ó, e arrasto e trago para linhas. Tá vendo, ó? Lá meu mouse, clicou, arrastou e trouxe para linhas. Agora sim, ó, eu tenho as idades aqui bonitinha. Ele está por idade mesmo, então se for uma coluna com 1000 linhas aqui, eu já vou mostrar para vocês como que vocês resumem isso, mas por enquanto vamos deixar assim. O que mais que eu quero saber? Eu quero saber as idades e eu quero saber a localidade dessas pessoas, tá? Eu seleciono aqui localidade. Ele trouxe na mesma aba, ele trouxe lá na parte de linhas, e aí fica um pouco estranha a nossa visualização. Então, eu quero ver a localidade, de repente, em colunas. Clique e arrasto para lá, ó, colunas. E aí ele me trouxe as colunas que têm as localidades. Aí eu quero a localidade em forma de filtro. Então, eu seleciono aqui, arrasto, ó, filtros. Ela ficou lá em cima. Então, quando eu selecionar aqui que eu quero ver as pessoas só da Bahia, por exemplo, eu desflego tudo aqui, seleciono Bahia, dou OK, vai vir só as pessoas que são da Bahia, tá? Então, vamos deixar isso daqui como filtro. E eu quero contar quantas pessoas tem com 18 anos, quantas pessoas tem com 20 anos, quantas pessoas tem com 22. Então, o que eu faço? Eu posso selecionar qualquer dado aqui em cima. Geralmente, eu trabalho com nome, CPF, alguma coisa assim. E eu arrasto para a coluna de valores, tá? E eu vou fazer uma contagem disso. Então, eu clico aqui em nome, ó, e coloco em valores. Tá vendo? Então, nota que esse valor tá assim, ó, contagem de nome. Então, ele está falando quantas pessoas tem ali com seus 18 anos. Quantas pessoas eu tenho naquele combo de tabela dinâmica com 20 anos. E assim por diante, tá? Caso não tivesse vindo como contagem, tivesse vindo como soma, eu poderia ter problemas, porque daí ele ia somar 18 anos, mais 20 anos, mais 30 anos e assim por diante. Então, eu poderia fazer aqui a formatação. Clicar nessa setinha, configurações de campo de valor, e aí dentro da configuração estaria a soma, e eu ia colocar como contagem, tá? Porque a contagem, ela sempre vai me trazer quantas pessoas estão com aquela faixa que eu selecionei. Perfeito? Então, tá aqui, a gente tem uma primeira tabela dinâmica. Só que eu não queria ver desse jeito, porque se eu tivesse 1000 linhas, eu ia ver muitas linhas com a idade das pessoas. Então, eu posso agrupar isso e, por exemplo, colocar que eu quero de 10 em 10 anos. Então, ele vai mostrar de 10 a 28 e assim por diante. Então, você vai clicar dentro da sua tabela dinâmica, clica com o botão direito, você tem a opção aqui, ó, agrupar. Clique em agrupar e ele te traz aqui, ó, inicia com, ele vai pegar o mínimo que você tem aqui, que é 18, e termina com 66. Eu posso dizer, de repente, inicia com 1. Não vamos ter ninguém de 1 ano numa planilha de Hunt, né, pessoal? Mas vamos colocar aqui que inicia a partir do número 1. E finaliza em, vamos colocar 100, porque de repente eu não sei quais são as próximas idades, se bem que hoje a nossa expectativa de vida está bem boa, né? Então vamos colocar aqui 120. E eu quero agrupar de quanto? Aqui eu vou deixar de 10 em 10, mas você poderia deixar de 20 em 20 anos, 5 em 5 anos, você iria definir, tá? Vou deixar aqui como 10. Ok? Olha que bonitinho. Então, imagina se você tivesse muitas linhas, ele ia fazer o combo, e aqui, nesse caso, ele tem da idade de 11 a 21, você não sabe necessariamente que a pessoa tem 18 anos, você sabe que tem duas pessoas aqui que se encaixa entre 11 a 21, porque ele está fazendo de 10 em 10 anos. Se eu tivesse feito de 5 em 5, ó, agrupar, em vez de 10 em 10 eu ponho de 5 em 5, ele vai quebrar para mim, ó. Eu tenho um combo de pessoas de 16 a 21. Por que 16 e não menos? Porque eu não tenho ninguém com menos de 16 anos lá. Pegou 16 a 21, 21 a 26 e assim por diante. Perfeito? Vou voltar aqui para 10 anos para ficar menorzinha. E aí, eu posso querer outros tipos. Normalmente, para a tabela dinâmica que vai se transformar num dashboard, eu costumo fazer várias tabelinhas. Porque daí essa eu quero para a idade, aí de repente eu quero uma outra que eu quero saber da localidade, eu quero uma outra que se eu tivesse, aí eu quero saber quem foi o recruiter daquela pessoa, e assim por diante, tá? Eu não preciso começar de novo, ir lá no Hunt, colocar de novo, inserir tabela dinâmica, começar a formatação. O que eu posso fazer? Eu copio essa minha tabela dinâmica, Ctrl+C, jogo aqui embaixo, do lado, onde eu preferir, eu vou colocar aqui do ladinho, ó.
e vou dar Ctrl V. Então, é copiar e colar. Só que para eu fazer esse Ctrl C, Ctrl V, esse copia e cola, eu vou precisar tirar esse campo filtro, tá vendo? Porque se eu deixar com o campo filtro, vai acontecer simplesmente isso, ó. Ctrl C, Ctrl V, mas ele não vai entender mais que isso é uma tabela dinâmica para mim. Ele não vai me mostrar os dados dos campos. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó. E antes disso, eu vou clicar aqui, ó, onde estava a localidade, e jogo fora. Cliquei e arrastei para fora. Saiu o filtro, tá vendo? Agora sim eu tenho condições de selecionar ela. Ctrl C, venho aqui do lado, Ctrl V, repliquei minha tabela dinâmica, mas eu não quero a mesma. Tudo bem, eu vou jogar fora os dados que eu não preciso. Então agora eu não quero mais saber idade versus quantidade de pessoas. Eu vou jogar a idade fora e eu quero saber a localidade. Então eu ponho a localidade aqui, ele veio para linhas mesmo, ó. Da localidade, quantas pessoas eu tenho? E aí, eu vou de novo copiar, copiar, seleciono tudo, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V. Deixa eu deixar um pouquinho maior para ficar mais fácil de vocês entenderem. Não quero exatamente a mesma tabela, então o que eu faço? Eu clico em cima dela, venho aqui, ó. Se não tivesse aparecido essa caixinha de campos, você ia clicar com o botão direito e ia colocar aqui e aparecer para a gente, ó. Deixa eu por ocultar primeiro. Não apareceu a caixinha, tá vendo? Clico com o botão direito e coloco aqui, ó, mostrar lista de campos, tá bom? E aí ele volta a aparecer. Então, eu já tenho uma que é a idade, quantas pessoas, localidade, quantas pessoas, e agora eu quero saber do Tech Recruiter, quantas pessoas. Então, eu venho aqui, ó, eu jogo fora a localidade e ponho o Recruiter no lugar. Então, tá aqui, ó. A Daniela fez 7 contatos, a Mônica fez 6 contatos. E aí fica na criatividade de vocês, o que vocês precisarem. Vou colar aqui embaixo de novo, Ctrl V. Agora eu quero os status. Então eu clico aqui com o botão direito, mostrar linhas de campo, vou tirar o recruiter e vou falar que quero os status. Então, quantos aprovados, quantos desistentes, quantos está em entrevista, quantos foi em entrevista com o cliente, quantos foram reprovados. E assim por diante, você pode criar uma infinidade de tabelas dinâmicas. Perfeito? Tendo essas mini tabelinhas, estamos prontos para fazer um mini dashboard, que seria com base nos gráficos. Na nossa aula completa, na nossa aula do Descomplica o DP, você aprende a construir um dashboard como este, olha que bacana. Então, ele fica com uma visão bem de dashboard mesmo, onde, a partir do momento que você tem os dados consolidados, você consegue ir selecionando esses filtros e ele vai mexendo com todo o seu gráfico. Então, veja, estou com 4 funcionários selecionados, com um total de salário de 23.800. Se eu limpar o filtro departamento, ó, ele foi para 40 funcionários, 269 mil. Eu quero só do sexo feminino. Clico no sexo feminino, ele me mostra quantos do sexo feminino e vai me variando aqui, ó, a formatação dos gráficos. Nossa última aula do nosso curso de Excel para DP e RH fala sobre como construir tintim por tintim desse dashboard, tá? Mas hoje a gente vai mostrar na nossa aula aqui como que a gente faz um início desse dashboard para você ver a infinidade de possibilidades que você tem. Perfeito. Uma vez que vocês fizeram isso, a gente vai começar a criar gráficos disso daqui. Então, o que eu faço? Seleciono o que eu quero, inserir. Eu tenho aqui os meus gráficos recomendados, ou do ladinho você tem as opções, ó, em coluna, em mapa de árvore, eu tenho aqui em linhas, eu tenho aqui em histograma e assim por diante, tá? Eu vou pegar os gráficos recomendados e vou escolher aqui qual tipo de gráfico que eu prefiro. Então, eu estou falando de idade, tá? Vamos pegar esse gráfico aqui mesmo. Então, ele está em colunas, tá? E eu vou selecionar ele. Selecionei, dou um OK. Ele criou um gráfico aqui para mim. Eu posso deixar esse gráfico aqui, ou eu posso jogar ele para uma nova aba, porque você viu que o dashboard a gente construiu longe das tabelas dinâmicas. Ele tem relação com elas, mas está em outra planilha, tá? Então, a gente vai construir e vai jogar ele aqui, ó. Eu clico no gráfico, Ctrl X, vou para uma nova aba, Ctrl V. E já posso colocar nessa aba aqui, que aqui vai ser o meu dashboard. Bom, e aqui meu gráfico. Vou aumentar um pouquinho. Nele, você pode fazer o que você quiser, tá, pessoal? Então, a partir do momento que você construir um gráfico, você vai ter aqui, ó, as idades,
Você vai ter aqui falando que são as idades e você pode filtrar através dela. Então, eu quero tirar toda a seleção e coloco o que eu quero só de 21 a 31. Dou um OK, ele vai manipular. Só que eu prefiro não trabalhar com isso. A gente trabalha com a intersecção de dados, que daí vocês vão ver como que você faz o filtro desses dados, tá? Então, eu vou voltar aqui. E eu, particularmente, prefiro excluir esse campo aqui. Tirar esses filtros. A gente trabalha com filtro de outra maneira. Então, eu vou clicar com o botão direito. Eu tenho um ocultar botões de campo no valor do gráfico. Ocultar todos os botões de campo no valor do gráfico. Não vou usar nenhum que está dentro do gráfico, então eu oculto todos. Sumiu, tá vendo? Eu quero deixar as quantidades aqui de referência ou eu quero colocar as quantidades como rótulo? Quanto mais limpo o gráfico tiver no dashboard, mais bonito fica a sua apresentação. Então, eu particularmente clico aqui também, ó, clico em cima, clico na barrinha e deleto, tá? Então, eu quero deletar isso, não preciso ver porque eu vou colocar dentro do rótulo, dentro do meu gráfico. Não preciso colocar uma coluna de totais, porque aqui eu já sei que eu estou falando de totais. Eu sei que todos os azuis se referem a totais e eu vou colocar dentro do meu rótulo. Então, também não preciso ter legenda. Então, eu clico aqui, ó, tem a parte de legenda, eu vou tirar o flag. Ficou mais limpo ainda. Eu quero tirar as linhas de grade, eu quero que ele fique branquinho. Então, eu tiro as linhas de grade. Eu quero tirar o eixo do gráfico aqui, ó. Se eu tirar o eixo, ele perdeu os números lá embaixo. Então, não tem lógica, eu não vou saber as datas de nascimento. Então, eu volto com os meus eixos, tá? Quero o título aqui ou não quero... voltei com os eixos, ele trouxe o eixo da esquerda que eu tinha deletado também. Vou deletar novamente. Quero ter o total aqui como cabeçalho? Pode ser e eu posso renomear. Então, aqui eu coloco idade versus candidatos, por exemplo, tá? Você poderia deixar aqui. Ou para um dashboard, eu gosto bastante também de fazer isso daqui, ó. Eu tiro o título de dentro do gráfico e coloco uma caixa de texto em cima de cada dash. Fica bonitinho, fica bem bacana a formatação, mas fica a seu critério. Você pode trabalhar com o título dentro do gráfico ou inserir uma caixa de texto e colocar fora do gráfico. Uma outra recomendação que eu dou para vocês quando forem fazer dashboard, tá vendo que o tamanho dessa célula está muito grande e fica um pouco difícil a gente trabalhar com centralização entre elas? Então, geralmente eu seleciono tudo, então aqui, ó, tudo, e diminuo o tamanho das colunas para ficar num formatinho quadriculado, tá? Só que isso eu deveria ter feito antes de eu ter o meu gráfico aqui. Agora eu vou ter que aumentar ele de novo, tá? Então, geralmente eu deixo nesse formatinho quadriculado, porque é muito mais fácil você encaixar e ter certeza depois que eles estão ficando coerentes, eles estão ficando um próximo do outro, e assim por diante. É só a cereja do bolo, tá, pessoal? Não é uma obrigatoriedade, vocês fazem o que vocês acharem melhor aí, mas é uma dica de dashboard para vocês, tá? Então, agora eu tenho o meu gráfico e, opa, faltou a quantidade, né? Como que eu enxergo quantos de cada idade eu tenho? Então, clicando aqui no gráfico, na mãozinha, no maisinho, você vai selecionar rótulo de dados. E aí, no rótulo, você tem essa setinha, que você pode falar que quer que ele fique no centro, aí ele vai ficar dentro da barra. Na extremidade interna, ele vai ficar no finalzinho da barra. Na base interna, no começo. Na extremidade externa, que para esse caso fica mais legal, fica mais visível. E assim por diante. Tá bom? Então, agora ficou fácil, né? Eu vi que eu tenho um gráfico de idade versus candidatos, e aí de 11 a 21, quantos candidatos eu tenho? 2. De 21 a 31, tenho 4. De 31 a 41, tenho 3, e assim por diante. Você pode também aumentar o tamanho dessas barrinhas aqui. Então, como que eu aumento esse tamanho aqui? Clico com o botão direito, eu vou formatar essa série de dados, tá? Ele vai aparecer essa opção para mim aqui. É sempre essa última, que tem várias barrinhas, que é opções da série. E tá vendo que você tem uma largura de espaçamento? Essa largura é o que compreende entre uma barra e outra. Quanto maior ela estiver, mais distante estarão e mais fininha ela estará. Se você deixar essa largura menor, vou colocar 50%, nota que ele vai crescer agora. Tá vendo? Ficou maior. Então, é você que vai estipular qual é o tamanho da sua coluna. Você pode também editar a cor. Então, vem aqui, eu quero mudar o preenchimento, ele está em azul, eu quero colocar mais cores, vou selecionar o rosa. E coloco aqui todo rosa. Tá bom? Então, você pode ir manipulando da forma que você achar melhor, deixando com a carinha da sua empresa, próximo da cor do logo da sua empresa e assim por diante.
Vai ficar feinho assim no final? Não, a gente vai deixar o fundo dele todo branco para ficar o mais próximo dessa carinha desse dashboard aqui. Então, vamos lá. A gente fez um gráfico que é de idade versus candidatos. Eu posso deixar esse gráfico já num modelo, porque daí o próximo que eu pegar, eu vou puxar do meu modelo e eu não preciso ficar fazendo toda essa formatação de novo. Então, o que eu faço aqui? Clico com o botão direito, salvar como modelo, tá vendo? Salvar como modelo. Vou deixar esse gráfico, não mexe na pasta que ele direciona, ele já vai direcionar para a pasta certa onde ele vai buscar quando você tiver o modelo. Vou colocar aqui aula bônus e salvar. Então, agora eu vou voltar para a minha tabela dinâmica, eu quero fazer um gráfico desta daqui. Então eu venho aqui, inserir gráficos recomendados, modelos, tá vendo modelos? Clico nele, ó, eu não acabei de salvar o modelo aula bônus, olha aqui. Eu quero usar o mesmo modelo para ficar no mesmo padrão. Clico no aula bônus e dou um OK. Mesmo estilo, mesmo espaçamento, mesmo formato. Depois eu posso mudar o tipo de gráfico, se eu quiser, tá? Então, eu não preciso necessariamente ficar com este modelinho. É até legal que quando você tem aí um dashboard, você varie um pouco a formatação do seu gráfico. Fique em um em barra, um em coluna, um, de repente, nessa forma de pizza e assim por diante, tá? Eu posso alterar tipo de gráfico, então eu clico aqui com o botão direito, ó, eu tenho alterar tipo de gráfico, e aí aqui eu quero fazer um contraste. Então aquele lá estava em colunas, agora eu quero um em barras, e ele fica num formatinho invertido de barras. Mas você vê que a cor, o tamanho das colunas, das barras são os mesmos. Dou um OK. Pego aqui, clico nele, Ctrl X, vou levar ele para onde? Lá na onde eu estou construindo meu dashboard. Venho aqui, jogo esse gráfico aqui. Clico em alguma célula, Ctrl V. Aqui, tá vendo? Vou deixar do ladinho desse. Legal? Então, a gente está modelando. Posso deixar ele menorzinho. Então, eu vou clicar nele e vou diminuir um pouquinho. Vou diminuir esse daqui também. Você vai manipulando o seu gráfico aqui, deixando no formato que você achar melhor. Mesma coisa aqui, eu tenho uma barra de títulos e eu vou deixar com ela. Agora eu tenho o quê? Quantidade versus localidade. Então eu coloco aqui, localidade versus candidatos. Legal? Vou fazer mais um. Da onde eu quero agora? Dos Tech Recruiters. Então eu seleciono eles, coloco aqui inserir, gráfico recomendado, quero modelo, vou dar um OK. Ele já tem alguns formatos, tá vendo? Porque eu já tenho vários modelos salvos. Então, no caso de você, se tiver feito um primeiro, ele vai montar exatamente esse um. Dou um OK. Criou o gráfico aqui para mim. Eu quero alterar o tipo de gráfico. Como aqui eu só tenho 2 dados, eu posso usar esse tipo, mas no formato de pizza. E dentro da pizza eu posso deixar nesse formato pizza mesmo, ou neste formatinho rosca, tá? Fica a seu critério. Vou deixar nesse formatinho de rosca. Aqui, verifica que você passando o mouse em cima, ele mostra que esse aqui é da Daniela e este daqui é da Mônica. Quero separar um pouquinho essa rosca para ficar um pouco distante e depois eu posso inserir um textinho escrito, Daniela e Mônica, ali em cima. Posso pôr a fotinho delas, inserir uma imagem, enfim, fica a critério de vocês. Clico aqui, ó, vou separar só um pouquinho. Então, deu uma quebrada, eu sei que está de um lado e do outro. Posso mudar a cor. Então, essa aqui é a Daniela. Eu vou deixar essa cor desta parte aqui, ó. Cliquei só nele, botão direito, preenchimento. Quero deixar a Daniela nessa corzinha aqui, ó. Então, é mais próximo do logo da Dani. E a Mônica vai ficar com rosa, que é o logo do Descomplica o DP. Então, eu posso pôr o nome dela, tanto através de caixa de texto ou através de legenda. Nesse caso, vamos pôr uma legenda. Então, eu clico aqui no maisinho, legenda. Prontinho, ó. Ele está mostrando que tudo que for laranjinha é a Daniela que fez. Tudo que for rosinha foi a Mônica que fez. E aqui eu coloco os Tech Recruiters. Legal? Clico, Ctrl X, levo para lá, Ctrl V. Tá muito grande, eu posso deixar esse bem menorzinho. Deixo ele ali no cantinho, ó. Vou diminuir um pouco o tamanho da visualização para a gente ver o todo. Ou posso deixar aqui embaixo, aí fica a seu critério o que você quer fazer com esses gráficos, tá? Você vai formatando a sua área de dashboards aqui.
deixar menorzinho, menorzinho, pronto, estou vendo todo. E aí você vai criando uma infinidade. Quantas tabelas dinâmicas você tiver ali, você consegue ir transformando isso para deixar com uma carinha de dashboard. Posso jogar aqui do lado também, ficar mais próximo dos de cima, enfim. Legal? Então aqui a gente já está dando uma carinha em estrutura de dashboard. Agora, eu precisaria movimentar eles, fazer algumas seleções, que mediante essas seleções, esses gráficos se movam conforme a minha seleção. Como que eu faço isso? Eu tenho uma aba aqui que chama Inserir. Nesta aba Inserir, você tem segmentação de dados. Tá vendo aqui? Segmentação. Esta segmentação de dados, você vai clicar nela. E aqui você vai falar que tipo de segmentação você quer trabalhar. Ah, eu quero trabalhar com localidade, que é interessante eu filtrar. Eu quero trabalhar com o status, que é interessante eu filtrar. Quero trabalhar com o recruiter, que localizou. Por exemplo, tá? Selecionei os 3. Dou um OK. Ele vai vir com as caixinhas para mim dos filtros de dados. Vou deixar aqui embaixo. Vou diminuir um pouquinho, que eu não preciso dele nesse tamanhão, porque tem bastante, tem pouca, na verdade, informação. Pego esse outro aqui, também deixo do ladinho, vou diminuir para ficar do mesmo tamanho. Pego aqui, eu já vou diminuir a Mônica e a Daniela. Levo para lá, deixo do mesmo formato. E aí é que tá de vocês. Vocês vão fazendo a manutenção. Algumas pessoas colocam aqui do lado e deixam uma sequência para embaixo você poder inserir mais gráfico. Então fica a seu critério como você quer modelar e como visualmente isso vai te atrair e vai atrair as pessoas que você vai precisar apresentar esses gráficos. Tá? Você pode mudar a cor desses ícones também. Então, a partir do momento que você clica nela, você vai ter uma aba aqui em cima, segmentação, tá? Você pode formatar a altura, largura, e aqui você pode formatar as cores, trazendo mais próximo para a cor que você está trabalhando no seu gráfico. Legal? Vou colocar aqui esse meio salmão, o de baixo também, salmão, o de baixo também, salmão. Prontinho. Acabamos nosso trabalho? Ainda não. Falta mais 2 detalhezinhos aqui que eu vou mostrar para vocês e vocês vão estar praticamente preparados para construir alguns bem interessantes, bem bacanas e já transformar o seu trabalho de apresentação e análise de dados. Quando eu clicar aqui em Daniela, ele só fez a manutenção dessa parte, tá vendo? Ó, cliquei em Daniela, ele só mexeu nesse meu gráfico. Eu cliquei aqui em Mônica, só mexeu neste meu gráfico. Eu preciso que ele mova todos. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer com que ele mova todos? Você vai clicar com o botão direito nessa caixinha. Você vai clicar aqui em conexões de relatório e ele vai mostrar quais são as tabelas dinâmicas que está lá na planilha 4 que vai ter relação com essa manutenção. Então, nota que ele só está falando que vai mexer na tabela dinâmica 1. A tabela dinâmica 1 criou quem? Este gráfico aqui, por isso que está movimentando só ele. Então, eu vou marcar que eu quero que movimente este, este e este. Dou um OK. O de baixo eu vou fazer a mesma coisa, ó. Clico na segmentação, clico aqui em conexões de relatório, quero que fique na tabela 3, tabela 4, tabela 5. Dou OK. De baixo, tanto faz segmentação ali, ou clico com o botão direito, vou procurar por conexões de relatório, tabela 1, tabela 3, tabela 4, tabela 5. Nossa mágica está quase feita. Só para deixar mais bonitinho, eu vou pegar e marcar todo o fundo dele e vou deixar a cor branca para tirar esses quadriculados da minha visão. Coloquei branco. Olha que coisa linda. E agora sim, vocês têm condições. Estou apresentando para alguém. Estamos aqui no momento da apresentação, vamos falar sobre os recrutamentos realizados esse mês pela Daniela. Clico na Daniela, todos os meus dados do meu dashboard se referem a Daniela. Quantos recrutamentos a Daniela fez de Minas Gerais? Clico em Minas Gerais, está aqui, só o gráfico de Minas Gerais. Poxa, eu não queria só a Dani, eu quero todas. Limpo o filtro, ficou a Dani e a Mônica. Quero Minas e Bahia, o que eu faço? Seguro o Ctrl do seu teclado e agora você seleciona a Bahia também. Ele vai selecionar Minas e Bahia. Minas, Bahia e Paraná. Segura o Ctrl, seleciona Paraná. Vai aparecer aqui o Paraná para você também. Só os candidatos aprovados com essas orientações. Clique em aprovados. Ele vai trazer o gráfico apenas dos aprovados. Legal?
Então, com isso, vocês são capazes de construir este tipo de dashboard. A gente consegue deixar uma coisa cada vez mais apresentável, mais automatizada, e você terá menos trabalho e mais qualidade na sua apresentação, na sua justificativa, ou no seu apontamento aí de todas as entregas do mês, ou do ano, ou da sua folha de pagamento, seja a área que você trabalha, é possível construir esse tipo de dashboard. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, caso queiram saber mais sobre o curso de Excel para DP e RH. São 29 aulas gravadas neste formato, aulas menores, aulas mais curtas, para você poder absorver bastante o conteúdo. Vai uma planilha para que você possa acompanhar através dessa planilha, ó, todo o passo a passo, cada exercício que a gente faz, cada orientação de fórmula que a gente dá para vocês, para que realmente você possa automatizar o seu dia a dia, já que você, caso você não tenha uma ferramenta que faça isso sozinha, o Excel ele pode resolver sua vida. Vou deixar aqui para vocês o meu contato, e aí através desse contato você pode perguntar, tirar suas dúvidas sobre valores, enfim, o que vocês precisarem. O nosso Instagram, Descomplica ODP, e o meu telefone, 11 992 99 4546. Terei o maior prazer em atender vocês e espero que essa aula tenha contribuído, tenha ajudado e tenha te dado aí várias ideias para que você consiga deixar o seu trabalho cada vez mais em destaque junto ao mundo comercial. Um beijo, até a próxima.